Opinião Socialista, 660 14 de setembro de 2023 Editorial. Oposição de esquerda e alternativa revolucionária. Lula tem tomado uma série de medidas para agradar os grandes bilionários capitalistas. A exemplo do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Nem quando os ricos cometem crimes descarados o governo faz alguma coisa. Como foi o caso da privatização da Eletrobras, que beneficiou o mesmo grupo de empresários corruptos ligados às falcatruas das Americanas. Mas não é apenas isso. Toda a política econômica do novo governo Lula está baseada na ampliação das famigeradas parcerias público-privadas, PPPs, onde o governo entra com o dinheiro público e as empresas saem com os lucros privados, à custa de serviços ineficientes e caros para os trabalhadores, maquiando os lucros dos banqueiros e a recolonização. Em 9 meses de governo, os ricos seguem ficando mais ricos. Mas as condições de vida dos trabalhadores e do povo pobre seguem difíceis. O governo faz uma campanha em torno à redução da inflação. É verdade, a inflação teve uma queda no Brasil. Contudo, isso reflete a dinâmica da situação econômica mundial. Não está relacionado a qualquer mudança estrutural do país, ou sequer aponta para um novo ciclo de desenvolvimento ou crescimento duradouro. O programa Desenrola funcionou para limpar o nome de alguns trabalhadores e pode ter ajudado o consumo. Contudo, isso não significou diminuição do lucro dos bancos à custa dos trabalhadores. Tanto é assim que os banqueiros foram os que mais comemoraram. Aproveitaram o projeto para combater a inadimplência que estava altíssima e afetando seus lucros. Estão ansiosos para manter o endividamento geral da população. Ou seja, o problema estrutural segue. Os banqueiros dominam a economia brasileira, sugam o salário dos trabalhadores, se beneficiam do orçamento através da dívida pública e pagam poucos impostos. Enquanto isso, os trabalhadores se endividam para sobreviver. Os anúncios sobre algumas possibilidades de investimentos, como das montadoras chinesas e do setor de energia verde, são de um patamar que não altera o quadro geral de reprimarização da economia brasileira, papel de exportador de matérias-primas e recursos agrícolas e minerais. Longe de uma busca por uma posição superior na divisão mundial do trabalho. O que vem se consolidando e aprofundando é a recolonização e subalternidade do Brasil em relação aos países centrais e imperialistas, como Estados Unidos, União Europeia e China. Aliança com bolsonaristas na movimentação política. Lula entregou mais 2 ministérios para o Centrão, alojando o Partido Progressistas, PP, e o Republicanos no governo. Esses partidos foram fundamentais na manutenção e no apoio ao governo Bolsonaro. Além deles, há outros, como o MDB, o PSD, o União Brasil, e muita gente de direita dentro do governo Lula, que segue tentando conciliar com os militares, não punindo exemplarmente toda a cúpula envolvida na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Essas mudanças nos ministérios são para agradar Arthur Lira, PP. Coube a ele anunciar que, em breve, deverá ser votada uma nova reforma administrativa. Isto é,
Um grande ataque à saúde, à educação e todos os demais serviços públicos, bem como aos direitos dos servidores públicos. Por isso, não devemos depositar nenhuma confiança no governo Lula. É um governo de conciliação de classes, favorável aos interesses da burguesia. Nosso papel é construir iniciativas no movimento, em unidade de ação, para a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Como está ocorrendo em São Paulo, na realização de um plebiscito contra as privatizações de Tarcísio, republicanos. Congresso da CSP com lutas aponta o caminho. O 5º Congresso da CSP com lutas cumpriu um papel muito importante ao reafirmar a independência da central em relação ao governo Lula. Também foram aprovados um plano de lutas e um chamado aos trabalhadores e demais organizações a lutar contra os ataques aos direitos dos trabalhadores promovidos pelos governos e patrões. Este também é o caminho para derrotar, de uma vez por todas, a ultradireita. Não é apoiando o governo. Afinal, o governo alimenta a ultradireita, seja administrando o capitalismo, seja conciliando com o Centrão e com a cúpula das Forças Armadas, ou, ainda, sendo agente da burguesia. A CSP com lutas mantém seu programa e projeto originais de ser uma alternativa às demais centrais e organizações do movimento que se atrelam aos governos e à burguesia. Essas, ao contrário, se movimentam por seus interesses, apoiando este ou aquele setor burguês, para garantir seus interesses materiais particulares. Oposição de esquerda, revolucionária e socialista no marco da unidade de ação para lutar. É preciso reafirmar a necessidade de se localizar como oposição de esquerda ao governo e à ultradireita. Este é um primeiro passo fundamental para pavimentar uma alternativa independente dos dois blocos burgueses que dominam o cenário político atual. As mazelas sociais e políticas desse país só serão resolvidas quando enfrentarmos os bilionários, os donos das grandes empresas, multinacionais e bancos que controlam o Brasil. Este é o caminho, se quisermos, de fato, acabar com a fome, a miséria, garantir emprego para todo mundo, reduzir a jornada e ter um salário mínimo do DIEESE, já. Também só assim teremos condições de acabar com as ameaças, violência e assassinatos promovidos pela burguesia no campo, nas comunidades indígenas e quilombolas. Por isso é preciso construir uma oposição de esquerda com independência de classe no movimento. Mas é preciso também apontar para a construção de uma alternativa revolucionária e socialista. O fortalecimento de uma alternativa política para os trabalhadores tem que se contrapor tanto ao governo Lula quanto à oposição de ultradireita defendendo um governo dos trabalhadores que coloque o capitalismo em xeque e abra caminho para a revolução socialista. Qualquer governo de aliança com a burguesia faz o contrário disso, independentemente de como se chame.
Opinião Socialista, 660-14 de setembro de 2023. CSP com lutas sai fortalecida em Congresso que reafirmou ser oposição de esquerda ao governo Lula-Alckmin. Um clima de vitória e empolgação. Não há outra forma para definir o sentimento após o desfecho do 5º Congresso Nacional da CSP com lutas que, num momento de relativo refluxo das lutas, no primeiro grande evento pós-pandemia, e nadando contra a corrente de praticamente a totalidade das organizações da classe trabalhadora que estão atreladas ao governo Lula-Alckmin, conseguiu colocar 1.600 ativistas, dos quais 1.000 delegados e delegadas eleitos na base, para discutir e deliberar sobre as principais lutas e, principalmente, reafirmar a construção de uma entidade marcada pela independência de classe, o internacionalismo e a unidade entre os mais diversos setores dos trabalhadores e os mais explorados e oprimidos, sob o lema de "o lugar onde as lutas contra os governos, os patrões e toda forma de opressão se encontram". O Congresso reuniu, entre os dias 7 e 10 de setembro, no Clube Guapari, zona norte da capital paulista, delegados eleitos em assembleias em todo o país, entre operários metalúrgicos, trabalhadores dos serviços públicos, bancários, além de estudantes, ativistas dos movimentos popular, negro, de mulheres, LGBTI+, além de representantes de povos originários, quilombolas, tradicionais e camponeses. A delegação internacional, por sua vez, contou com 45 representantes, incluindo ativistas vindos direto do fronte, na Ucrânia. Oposição de esquerda ao governo Lula. Entre as principais lutas reafirmadas pelo Congresso para o próximo período estão o combate ao arcabouço fiscal e a reforma tributária, pela revogação por inteiro das reformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio, contra a reforma administrativa, o marco temporal e as privatizações, em defesa dos povos originários e tradicionais, dos camponeses e movimentos populares em suas lutas por terra e pela moradia, e contra as opressões, dentre outras. Mas, esse plano de ação não seria consequente se a CSP com lutas não se definisse de forma categórica como oposição de esquerda ao governo Lula-Alckmin que, junto ao centrão e a setores da direita, impõem esses ataques. Nossa central precisa enfrentar os governos de ultradireita, como o do bolsonarista Tarcísio em São Paulo. Mas, não só, precisamos enfrentar, também, o governo burguês de Lula e Alckmin, defendeu a professora Flávia Bichain, militante do PSTU, que integrou o bloco classista operário e popular, que concorreu entre as diversas teses apresentadas a cada tema do Congresso. CSP com lutas sai fortalecida. A vitória do Congresso se dá não só pelos expressivos números no atual contexto pós-pandemia, de avanço da precarização e de capitulação das principais organizações de esquerda ao governo, mas também por expressar, de forma viva, as principais lutas em curso. Da luta pela estatização da fábrica bélica da Avibraz, há um ano em greve,
as lutas dos povos originários, quilombolas e de luta pela terra, passando pela luta contra o genocídio da juventude negra. Um congresso que reafirmou o caráter independente, classista e internacionalista da CSP com lutas, pautado pela democracia operária e com o perfil capaz de aglutinar os setores mais explorados e oprimidos da nossa classe. Saiba mais raio-x do 5º Congresso da CSP com lutas total. 1.561 delegados. As presentes. 944 observadores. As 328 delegação internacional. 45 convidados. As 29 expositores. 49 crianças na creche. 56 imprensa. 32 pessoal de apoio. 110 exemplo democracia operária dá o tom algum desavisado que caísse por engano no Congresso da CSP com lutas se espantaria não só pelo caráter diverso do ambiente, que colocava lado a lado ativistas da resistência ucraniana e indígenas da etnia Tremembé, do Maranhão, ou pelo conteúdo das resoluções aprovadas, que primam pela independência em relação aos governos e patrões, mas, principalmente, pelo caráter democrático dos debates, algo sem paralelo entre as demais centrais. As votações foram divididas em 10 temas, de conjuntura internacional, nacional, estrutura sindical, etc. Para cada uma, foram apresentadas diferentes teses, por correntes e organizações políticas distintas, que puderam defendê-las par a par, independentemente do tamanho. Para se ter uma ideia, no terceiro dia, quando foram discutidas as principais resoluções, foram mais de 40 falas. Além disso, os grupos de trabalho permitiram que praticamente todos os delegados e delegadas pudessem falar, debater e apresentar propostas, nos distintos temas, para que fossem levadas ao plenário. Estes grupos discutiram a situação do país e internacional, autodefesa, combate às opressões, defesa do território e do meio ambiente, além do balanço da central no último período. Leia também Movimento Mulheres em Luta, MML, completa 15 anos e lança revista comemorativa não ao marco temporal Congresso ACOA as vozes dos povos indígenas, quilombolas e camponeses às lutas dos povos originários, dos quilombolas e dos trabalhadores rurais e camponeses ecoaram no Congresso, reafirmando o caráter popular da entidade. Um dos momentos mais marcantes aconteceu no sábado, dia 9, quando o palco foi ocupado pelos povos originários, camponeses e quilombolas de diversos estados, que denunciaram os ataques que estão sofrendo, apontaram o caminho da resistência e chamaram a unidade da luta operária, indígena e camponesa. Estamos lutando pelo direito de existir. Essa atuação, essa luta, tem que ser em unidade, pois a unidade fortalece a nossa resistência. Sinto-me feliz e honrada em ser parte da CSP com lutas e ter vocês, trabalhadores e jovens de todo o país, como esteio e força para seguirmos na luta,
discursou Cunha e Porã Tremembé, também conhecida como Raquel Tremembé, liderança do povo Tremembé do Maranhão. Nós sabemos que os povos indígenas carregam uma triste estatística de violência e invisibilidade. Uma situação que parece nunca ter fim. Estamos aqui para selar essa unidade, pois precisamos dessa força para enfrentar a crise climática, a destruição do meio ambiente e a legalização do genocídio indígena que vem junto com a tese do marco temporal, completou Cunha e Porã. Perseguições e ataques. Muitas foram as denúncias feitas por indígenas, quilombolas e camponeses, a exemplo do relato de Socorro Alves, moradora do quilombo de Cocalinho, município de Parnarama, e articuladora do movimento quilombola do Maranhão, Moquibom. Existe um conflito forte com os grileiros. Isso começou com a empresa Suzano Celulose, que desmatou e, depois, passou essas terras para os latifundiários produtores de milho e soja. Hoje, nossa comunidade está ilhada, cercada por essas grandes plantações. Estamos sofrendo com o desmatamento e com os agrotóxicos. Todos os moradores estão sofrendo com uma forte coceira no corpo, dores de cabeça, enjoos e tonturas, disse Socorro. Ataques e perseguições aos indígenas, camponeses e quilombolas seguem a todo vapor no governo Lula, PT. Recentemente, realizamos um protesto na sede do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em São Luís. E o superintendente veio com a velha história de quem não tem verba. Prometeu visitar a comunidade e não foi. Estamos indignados com toda essa situação e mais indignados ainda com o governo que, com toda essa situação, não faz nada, pontuou a articuladora do Moquibom. No plano de lutas aprovado no 5º Congresso Nacional da CSP com lutas consta a necessidade de avançar na luta contra o marco temporal, cobrar, com mobilização e independência de classe, que governo Lula-Alckmin demarque e homologue todas as terras indígenas e quilombolas. Assim como foi aprovado a luta por uma reforma agrária radical. Internacionalismo, Ucrânia. Escuta, sua luta é nossa luta. Entre as presenças e manifestações internacionais, a resistência ucraniana à ocupação russa foi, sem dúvida, o ponto forte. O painel sobre a guerra na Ucrânia reuniu o ativista ucraniano Yuri Petrovich, do Sindicato Independente dos Mineiros de Kryvyi Rih, Paweł Nowozik, da Iniciativa Operária da Polônia, além de Nara Cladeira, da Central Solidaris, da França, e da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas. Os ativistas relataram a resistência heróica da classe trabalhadora ucraniana contra a invasão liderada por Putin. Quando a Rússia se aproximou de Kryvyi Rih, nós não tínhamos exército. Os trabalhadores se organizaram e foram lutar no fronte contra a invasão. Não aceitamos nem domínio nacional, nem domínio de classe, relatou Yuri, que também contou sobre a importância da atuação da CSP com lutas e da rede internacional.
A resistência e a iniciativa de CSP com lutas e da rede sindical são enormes ferramentas para unir a classe operária da Ucrânia com a classe do mundo, afirmou. Genocídio Justiça para os 9 de Paraisópolis. Um dos momentos mais marcantes do Congresso foi o depoimento emocionado de Maria Cristina Quirino, mãe de Denis Quirino, um dos 9 jovens assassinados pela PM num baile funk em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, em 2019. Ela é uma das lideranças das Mães de Paraisópolis, que exigem justiça ao massacre. Tinha muitas coisas para falar neste momento. Mas o que queria dizer é que a polícia é mentirosa. Ela usa da legitimidade dada pelo sistema para matar os nossos filhos, afirmou. Nossos filhos morreram asfixiados. Como no caso do Camburão em Sergipe, relatou, denunciando, ainda, a mais recente onda de chacinas policiais em São Paulo, no Rio e na Bahia. E exigindo justiça e o fim do genocídio da juventude negra. Entrevista, apontamos a necessidade de fortalecer a independência de classe frente aos governos e patrões. Opinião Socialista, 660-14 de setembro de 2023. Apontamos a necessidade de fortalecer a independência de classe frente aos governos e patrões. No final do Congresso da CSP com lutas. Ainda no Clube Guapira, na capital paulista, o Opinião Socialista conversou com o Atnágoras Lopes, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém, PA, e membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas. Ele falou sobre o desafio que foi realizar um grande evento, que reuniu trabalhadores de todo o país. Destacou as principais resoluções políticas aprovadas, e ressaltou o plano de lutas votado pelas delegadas e delegados. O 5º Congresso da CSP com lutas reuniu mais de 1.600 pessoas entre delegados, observadores, convidados, delegação internacional e apoio. Como foi o desafio de organizar um evento deste tamanho na atual conjuntura? Foi um desafio muito grande. Mas só foi possível pelo envolvimento de todos os sindicatos e movimentos populares que constroem a central, que atenderam ao chamado e compreenderam a importância em realizarmos nosso congresso. Em uma conjuntura difícil, que exige de nós uma postura firme frente a um governo de conciliação de classes, que arrastou todas as outras centrais sindicais para debaixo de sua asa. Tivemos dificuldades financeiras, o que impediu que muitos mais delegadas e delegados estivessem presentes. Contudo, fomos vitoriosos. Foi um congresso com mais de 1.600 pessoas, com trabalhadores das mais diversas categorias, movimentos populares do campo e da cidade, povos originários, quilombolas, trabalhadores rurais e juventude, todo mundo junto e misturado. Apontamos a necessidade de organizar a luta e fortalecer a independência de classe frente aos governos e patrões.
Um dos temas mais debatidos no Congresso foi a relação dos movimentos sociais e entidades sindicais com o atual governo Lula-Alckmin. O que foi aprovado nesse sentido? No ponto de debate sobre conjuntura nacional, o perfil de independência de classe e autonomia em relação a todos os governos e patrões foi reivindicado por todos e, mais uma vez, reafirmado. Aprovada que a CSP com lutas deve fazer uma oposição de esquerda ao governo de frente ampla com a burguesia de Lula e Alckmin, ao mesmo tempo em que deverá seguir combatendo a ultradireita e golpistas. Nos 9 meses de experiência com o governo Lula-Alckmin foram tomadas medidas como o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, a volta da ameaça da reforma administrativa, a omissão diante da ofensiva para aprovar o marco temporal contra os povos indígenas, os planos de explorar petróleo na Amazônia, entre outros, que comprovam o caráter burguês do governo, sua subserviência à banca internacional e nacional, ao agronegócio e ao empresariado em geral. Frente a esse quadro, a tarefa da central é se colocar como oposição de esquerda para defender os interesses da classe trabalhadora e a todos os demais governos que atacam nossa classe e seguir combatendo a ultradireita. Pela prisão de Bolsonaro e todos os golpistas. O Congresso contou com uma delegação internacional formada por 45 pessoas de diversos países, com destaque para a presença de trabalhadores da Ucrânia. Qual a importância desse debate internacional para o fortalecimento das lutas aqui no Brasil? O capitalismo explora os trabalhadores em todo o mundo. A necessidade de derrotar e superar esse sistema explorador e opressor é mundial. Por isso, nossa luta é internacional. A CSP com lutas, desde a sua fundação, tem como um dos seus princípios o internacionalismo. Somos parte da Rede Sindical de Solidariedade e Lutas, que realizou seu 5º encontro logo após o Congresso da CSP com lutas, que contou com a presença de ativistas de 16 países, América, Europa, África e Ásia, incluindo um operário ucraniano que veio do fronte da guerra. Em nossas resoluções reafirmamos questões importantes, como o internacionalismo e a solidariedade às lutas dos trabalhadores de todo o mundo. A ampla unidade contra o imperialismo e governos capitalistas. Contra os planos de austeridade, criminalização dos movimentos sociais e a destruição do meio ambiente. Votamos todo o apoio à resistência do povo ucraniano, fora Putin e não a OTAN. Todo apoio e solidariedade às lutas dos trabalhadores no mundo e construção de uma mobilização internacional contra a reunião do G20, países mais ricos, que ocorrerá em 2024, no Rio de Janeiro, e será presidida pelo governo Lula. Reafirmamos a luta estratégica por uma sociedade sem exploração e opressão, uma sociedade socialista. O Congresso reuniu trabalhadores do campo e da cidade, ativistas de luta contra as opressões, povos originários e quilombolas, e juventude. Qual a importância de termos uma central com um caráter sindical e popular?
O lema do Congresso foi: o lugar onde as lutas contra os governos, patrões e toda forma de opressão se encontram. O que mostra o caráter sindical e popular da central. Avaliamos que é um acerto político unir sindicatos da cidade e do campo, movimentos de lutas contra as opressões, movimentos e entidades de estudantes, os povos originários, quilombolas e imigrantes numa mesma organização, porque o que nos une é a luta contra a exploração e a opressão. Essas diversas lutas e vozes estiveram presentes e foram protagonistas no Congresso. O plano de lutas que aprovamos contempla essa pluralidade, que também se expressa na composição da direção da central. Foi aprovado um plano de lutas para o próximo período. Quais são os principais eixos de luta que constam nesse plano? Votamos um plano de ação para o próximo período. Entre as lutas imediatas destaca-se o combate ao arcabouço fiscal, a reforma tributária, pela revogação integral das reformas trabalhista, previdenciária, do ensino médio, contra a reforma administrativa, o marco temporal e as privatizações, em defesa dos povos originários, dos que lutam por terra e moradia, contra todas as formas de opressões. Opinião Socialista, 660-14 de setembro de 2023. Quero ver meu país livre das botas dos ocupantes, com paz, liberdade e independência. É por isso que lutamos. Por que você classifica a guerra da Ucrânia como uma guerra colonial? Yuri Petrovich, a Rússia é um império. Na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países coloniais conseguiram sua independência, mas seguiram sendo semicolonizados. Os povos que estavam sob o domínio do Império Russo, czarista, e também algumas colônias de outros países colonialistas, não conquistaram a independência. Evidentemente que a própria Rússia, depois da restauração do capitalismo, de certa maneira herdou essa influência, assumindo um papel de colonização, herdado de países metropolitanos. Mas, tem sua especificidade. Porque a Federação Russa não apenas tem uma relação de domínio com as ex-repúblicas da União Soviética, URSS, mas também com as próprias repúblicas que se encontram, hoje, dentro do que chamam de Federação Russa. Isso já existia, mesmo desde antes da Revolução de Outubro de 1917. Uma parte dessas repúblicas se libertou com o fim da URSS, mas, até hoje, a questão da independência nacional, ou mesmo a aspiração pela independência nacional, não está resolvida. No caso da Ucrânia isso é muito notório, já que o país é a maior das nacionalidades. A Ucrânia tem o seu idioma e sua cultura. Mas sob a dominação russa houve a continuidade de uma política de russificação, com o domínio de empresas de capital russo.
com seus principais recursos energéticos e naturais nas mãos do capital russo. Por exemplo, toda a rede elétrica seguia sendo integrada e dominada pela Rússia. As redes de gás e de petróleo, também. É essa dominação de todas as redes que Rússia, agora, tenta manter por meios militares. O que você acha da declaração de Vladimir Putin, afirmando que a Ucrânia é uma invenção de Lenin e dos bolcheviques? Os ucranianos não viram essa declaração, porque se recusam a ouvir qualquer fala de Putin. Na realidade, precisamos analisar com que autoridade Putin dá suas declarações. Tudo o que diz, e disse, está ditado por seu nível cultural. Pois, como se sabe, ele nunca foi alguém de nível cultural elevado. Se formou como oficial da KGB, Serviço Secreto Soviético, e, depois, se tornou um servo dos oligarcas. Eles precisavam de uma pessoa que pudessem controlar e Putin foi essa pessoa. Depois, o próprio Putin eliminou uma parte desses oligarcas, por meio de assassinatos e prisões, e se transformou, ele próprio, num oligarca. Esse método não é novo. É o método dos impérios. Também foi assim no Império Bizantino, no Otomano, no Romano, etc. Mas, depois vem a decadência. É esse momento que estamos vendo na Rússia. Em todos os escritos do Império Bizantino, que durou do ano 395 até 1453, encontramos milhares de páginas sobre o que seria esse território do Estado ucraniano. Nos documentos históricos desta época, não encontramos referências ao Reino de Moscou. Então, não dá para negar a existência dessa cultura e nacionalidade. Negá-la significa uma atitude anti-histórica. Qual é o papel que o Sindicato Independente de Metalúrgicos e Mineiros de Kryvyi Rih vem desenvolvendo na resistência? Nos primeiros dias da guerra, os principais quadros da entidade foram para a frente de batalha. Evidentemente, por conta da idade, eu não fui e fiquei no sindicato. Hoje, a maioria dos dirigentes do sindicato é formada por mulheres operárias da mineração. Temos um total de 3.000 membros filiados e pelo menos um terço está combatendo na frente de batalha. Ou seja, cerca de 1.000 companheiros. Naturalmente, há um debilitamento da força sindical da categoria, mas eles estão lutando contra o invasor. A guerra mudou completamente o trabalho do sindicato, quando comparado com o que é feito em tempos de paz. Mas, nesse momento, defendemos nossos companheiros que estão na linha de frente como um operário. Defendemos que se mantenha o mesmo salário que ganhava na empresa.
Porque há uma lei que não obriga as empresas a pagarem o mesmo salário a quem vai para o fronte. Ele, o operário que luta na frente de batalha, depende totalmente do salário que vai ser pago pelo governo. Defendemos que os salários sejam mantidos, além de todas as conquistas sociais. Ou seja, defendemos o operário que está na linha de frente e, também, o defendemos frente às autoridades militares e do Estado. Como vocês avaliam o papel do Zelensky na guerra? Zelensky foi um profissional no terreno de atuação e segue se relacionando com os setores de poder e mantendo relações internacionais. No campo militar, sua atuação é protocolar. Não tem muita incidência na estratégia militar. A maioria das pessoas o veem como normal, desempenhando esse papel. Mas, para dizer de maneira suave, em relação aos trabalhadores e os setores mais necessitados da população, há muitas críticas. Há críticas, inclusive, que não são feitas apenas pelos trabalhadores. No entanto, sua popularidade foi conquistada simplesmente por ter ficado no país, por não ter fugido, no início da guerra. Todos achavam que Zelensky fugiria. Mas, para surpresa de Moscou, ele ficou. E também para o espanto dos norte-americanos, que haviam até preparado um avião para que ele fugisse para a Turquia. Veja, hoje um míssil caiu na cidade de Kryvyi Rih, matando 50 pessoas, ferindo muitos e provocando muita destruição. Então, diante dessa situação, a população é capaz de distinguir de onde vêm os prejuízos. Entre os prejuízos causados por uma invasão e uma ocupação genocidas e os prejuízos causados por medidas e leis de um governo que ataca os trabalhadores. Na verdade, o que se cria é uma situação na qual a população relativiza os prejuízos. Diante da agressão da Rússia, a população se une contra a agressão. E isso acaba fortalecendo o governo face a essa situação de guerra e invasão. No Brasil, uma parte da esquerda tem adotado a narrativa de que a guerra é, na verdade, um conflito promovido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, contra Putin. Muitos, diante da guerra, até mesmo se colocam do lado da Rússia. Como você avalia isso? A Rússia vive da exploração do petróleo e do gás. Neste momento, 70% das empresas que extraem petróleo e gás têm o seu abastecimento e sua provisão para funcionamento vinculadas às próprias corporações capitalistas do Ocidente. Recentemente vimos que um míssil russo, que caiu, mas não detonou, tinha seus componentes fabricados em todos os países da OTAN. Então, são mísseis da OTAN que a Rússia está usando no bombardeio contra a Ucrânia. Isso mostra toda a falsidade das sanções. Todos os drones kamikazes fornecidos pelo Irã, os Shahed, têm uma parte de seus componentes fabricados na França. O objetivo real dessa guerra não é um combate contra a OTAN. É a rapina das riquezas ucranianas, dos recursos naturais do país e especialmente da terra. Como se sabe,
A Ucrânia é um grande produtor de trigo e essa terra negra da Ucrânia, extremamente fértil, é encontrada numa grande extensão do nosso país. É algo muito raro e esse é um dos grandes objetivos da ocupação da Ucrânia. Todos conhecemos os métodos dessa guerra na cidade de Mariupol. As tropas russas, seus mercenários e os soldados chechenos promoveram um genocídio. Em uma cidade de 300 mil habitantes, pelo menos 100 mil foram assassinados e outros 50 mil tiveram que fugir. Se isso não é uma guerra genocida, o que pode ser então? Como classificá-la? Quem fala que isto é um suposto conflito entre Putin e a OTAN não percebe a dinâmica do mercado mundial. O comércio mundial não parou. A Rússia recebeu mais dinheiro das exportações do que se supõe. O bilionário Elon Musk, com sua empresa de satélites Starlink, instalou seu sistema de internet para supostamente ajudar a Ucrânia e ganhou muito dinheiro com isso. Mas ele também conquistou domínio sobre o espaço da internet da Ucrânia e usa isso para chantagear o país e ajudar a Putin. De tal modo que pode controlar e paralisar todos os drones usados pela resistência na linha de frente. Elon Musk é um chantagista e ele ajuda a manter o controle da Rússia sobre a Crimeia. Se houve algum avanço da Ucrânia na Crimeia é porque foram abandonados os sistemas da Starlink. Antes, com o sistema da Starlink, os russos conseguiam alvejar e derrubar facilmente os drones ucranianos. Musk é um bilionário que se envolveu numa guerra e se tornou um tremendo vilão. Portanto, quem vê essa guerra com essa visão simplificadora, de um simples conflito entre a OTAN e Putin, é um ignorante que não tem uma visão profunda da economia e da política. Como você está reagindo ao imenso apoio dado pelos participantes do Congresso da CSP com lutas à luta do povo ucraniano? Eu sempre soube que a relação da base dos trabalhadores, do povo simples, no que se refere à causa ucraniana, é de simpatia, de apoio e solidariedade. Os meios de comunicação de massa não se referem a isso, mas, sim às posições dos dirigentes dos países. Na realidade, em relação ao apoio concreto da CSP com lutas, a gente não apenas sabia, como já o tínhamos recebido, através dos comboios de ajuda operária, organizados pela Central. Mas, nesse congresso, nas fotos e vídeos que enviei para a Ucrânia, vi algo muito forte na reação da base dos operários ucranianos, de verdadeiro entusiasmo. Algo que não é comum nesse momento de guerra. Pois sabemos que momentos de alegria podem ser ofuscados por grandes tragédias. Eu quero ver meu país livre das botas dos ocupantes, em paz, em liberdade e com independência. É por isso que lutamos. Peço a todos para apoiar a nossa causa. Muito obrigado. Leia também Rede Sindical Internacional se fortalece e chega à sua 5ª edição. Opinião Socialista, 660 14 de setembro de 2023 Ciclones no Sul.
A tragédia como combinação do colapso ambiental com a irresponsabilidade social dos governos. Setembro sempre foi um mês chuvoso no sul do país. Mas, este ano o volume de chuva e a velocidade das águas levaram a uma destruição sem precedentes. Enchentes, enxurradas e deslizamentos provocaram o maior número de mortes causadas por chuvas na história do Rio Grande do Sul, RS. Até terça, dia 12. Haviam sido registrados 48 mortos e um número semelhante de pessoas continuavam desaparecidas. O rio Taquari subiu de 13 para 26 metros em pouco mais de 24 horas. Mais de 13 mil casas foram danificadas e arrastadas. Os pequenos produtores rurais perderam plantios, animais, galpões e máquinas. A estes números se somam as 21 mortes e os 57,5 mil desalojados. Entre janeiro e julho deste ano, nos 2 ciclones anteriores, calcula-se que cerca de 342 mil pessoas foram atingidas, direta ou indiretamente. Neste momento, por todo o estado, as chuvas seguem muito volumosas e não está descartado que os números desta tragédia se ampliem. Tragédia anunciada e omissão. O mais absurdo é que, desde o início do ano, os institutos de meteorologia têm alertado que a região sofreria com um grande volume das chuvas, fruto da intensificação do El Niño, em função das mudanças climáticas provocadas pelo capitalismo. Mas nada foi feito para que esta tragédia fosse evitada. O erro não foi dos institutos meteorológicos. A culpada não é a natureza. Houve irresponsabilidade dos governos. O governador Eduardo Leite, PSDB, no meio da tragédia, tentou se justificar, afirmando que não havia sido alertado sobre o volume das chuvas. Mas foi desmentido pelo Instituto de Meteorologia, Metsu, que demonstrou que havia alertado as autoridades que o cenário de precipitação para estes primeiros 10 dias de setembro seria sem precedentes. Mesmo assim, o Estado e os municípios deixaram de avisar a população sobre rotas de fuga e muito menos orientaram locais para que poderiam servir como abrigos ou sobre o que fazer em situações de emergência. Não há política de prevenção. O Rio Grande do Sul conta com, pelo menos, 59 municípios com risco alto ou muito alto de inundações. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, CNM, dos 1.580 municípios brasileiros incluídos no Cadastro Nacional de Risco, 54% não tem sequer um plano de redução de risco. Muitas vezes, tanto no RS quanto no resto do Brasil, os planos sobre as bacias hidrográficas não incluem a prevenção de eventos extremos. Da mesma forma, não há zoneamento de risco e, também, há poucos recursos disponibilizados, seja pelo governo federal ou os estaduais, para a transferência de moradores de áreas alagadiças para pontos mais seguros.
Enchente toma Rosário do Sul. Foto à plateia. Clima. Urgência de medidas diante do colapso ambiental avança por conta do colapso ambiental. Daqui para frente, eventos extremos, como secas e enchentes, serão cada vez mais intensificados. A primeira necessidade é reverter esta dinâmica destrutiva, que é própria do sistema capitalista. É mais atual do que nunca que há apenas duas opções para a humanidade: socialismo ou barbárie, colapso ambiental. Por isso, é urgente que se façam mudanças profundas nas formas de produção e na relação com a natureza. Porém, enquanto sob efeito destes eventos extremos, a humanidade precisa de medidas adaptativas. Isto significa a disponibilização de muitos recursos para contenção de encostas, drenagem, construção de barragens, diques de proteção, desassoreamento do leito dos rios, estudos de áreas de risco, criação de reservas florestais nas margens dos rios e construção de moradias populares. Sem investimento não se gasta onde se deveria gastar. Em 2023, o orçamento federal para riscos e desastres é o menor em 14 anos. De 2013 a 2022. O governo destinou 19,9 bilhões de reais à gestão de riscos e desastres. Só 31% deste total foram investidos em iniciativas de prevenção, enquanto 69% foram usados em medidas de socorro, assistência às populações vitimadas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução das cidades. Enquanto isso, segundo dados da Auditoria Cidadã da Dívida, de janeiro a junho de 2023, o governo já gastou 1,044 trilhão de reais com juros e amortizações da dívida pública, que correspondem a mais da metade, 51,89%, de todos os gastos federais. No RS, Eduardo Leite pagou, no ano passado, outros 881 milhões de reais à União e aos bancos. Minguado. Auxílios anunciados pelos governos são totalmente insuficientes. A PSTU e sua militância, em primeiro lugar, se solidarizam com os familiares e amigos das vítimas. Também estamos nos somando à campanha de solidariedade desenvolvida pela da CSP com Lutas RS e outras entidades, através da coleta, em locais de moradia e trabalho, de alimentos, itens de higiene e limpeza e móveis. Porém, é preciso dizer que a responsabilidade pela vida das pessoas é, em primeiro lugar, do Estado. Até o momento, os governos federal e estadual anunciaram algumas formas de auxílio que são totalmente insuficientes. O governo federal vai disponibilizar R$ 800 para cada pessoa desabrigada, dividido em duas parcelas de R$ 400. Além disto, o governo liberou o saque antecipado do FGTS e antecipação do pagamento de benefícios sociais.
como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, BPC, somente antecipando recursos que já estavam previstos. O governador Eduardo Leite, apesar de liberar um valor aparentemente maior, R$ 2.500 por família desalojada e R$ 700 por família atingida, também criou obstáculos para o acesso ao auxílio, já que só receberão estes valores as pessoas que estão no cadastro único, ou seja, em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Famílias que recebem menos do que meio salário mínimo por pessoa. Contudo, é evidente que estes valores são muito baixos para aqueles e aquelas que perderam tudo, a começar pelas casas, móveis, aparelhos domésticos e roupas. É necessário garantir auxílios mensais, até que estas pessoas possam voltar a ter suas vidas organizadas. Raio-X da tragédia: mortos 48, desaparecidos 46, desabrigados 4.794. Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em 12 de setembro de 2023.